Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Beleza? Como é que vocês estão? Bom, seguinte, a gente fez um episódio falando sobre Stanislavski e focando em circunstâncias dadas. A gente queria agora evoluir um pouco essa conversa para o que seria o próximo passo. Ainda usando Stanislavski como base, mas agora falando do famoso e mágico e se. Então vamos lá. O Stanislavski, na preparação do ator, ele vai ter um capítulo que vai falar sobre imaginação. E no começo desse capítulo, ele logo apresenta o mágico e se, que é literalmente você considerar e se eu estivesse em tal situação, ou e se eu fosse a rainha da Inglaterra. E se eu estivesse vivendo essa mesma cena que eu tô vivendo agora, só que em outro horário, né? Ele dá um exemplo que é muito bom, que é ele falar assim, a gente tá aqui numa sala de aula com vocês, atores, numa aula tal. E se em vez de 3 horas da tarde, agora fosse 3 horas da manhã? Se fosse 3 horas da manhã, vocês não estariam tranquilos, vocês talvez estivessem preocupados com como vão voltar para casa, alguém tivesse perdido algum compromisso, se estivessem muito cansados. Ou que a sua família tá preocupada com você em casa e você não tem um telefone pra ligar pra avisar, porque na época não tinha celular. Então ele fala, se você considerasse só uma mudança de horário agora, as suas emoções já seriam outras, as circunstâncias dadas são outras, e isso já mexeria com você de um outro jeito. E se ao invés de você estar ouvindo esse podcast nesse lugar que você está ouvindo agora, você estivesse ouvindo no Caribe, num submarino? Muda tudo, percebe? Se você considerar essa hipótese, isso vai mudar tudo. Porque aí você vai ter que entender por que eu estaria ouvindo esse podcast dentro de um submarino no Caribe. Por que eu estaria dentro de um submarino? No Caribe? Se você seriamente considerar essas possibilidades, isso te jogaria para algumas sensações. Isso te colocaria em contato com algumas circunstâncias. Se você perceber, isso já aconteceu. No momento em que a gente fala, por que você estaria num submarino? E você parar para considerar isso por um segundo, muda a sua fisiologia. Muda tudo em você. Então, a gente vai falar do aprofundamento disso para o ator. No primeiro momento, a primeira coisa que o Stanislavski fala é que isso é mais intuitivo do que intelectual. É o que eu acabei de falar sobre o submarino. Você não precisa forçar. No momento em que você considera uma premissa, imagens se fazem na sua cabeça. E a sua fisiologia já reage a isso. Você já começa a sentir emoções relativas a isso. Então, quer ver? Vamos fazer um exercício aqui bem rápido. De você considerar e se. E se agora na sua mão tivesse um limão? E se você agora pegasse uma faca e dividisse esse limão ao meio? E você pegasse esse limão, essa metade do limão, e levasse a sua boca e chupasse o suco desse limão? Salivou? Você acabou de considerar o e se, né? O Stanislavski vai falar disso. Você acabou de considerar uma circunstância dada que não está acontecendo, então ela é imaginária, só que você está considerando essa possibilidade mesmo. Então aí você vai reagir a essa possibilidade e entender o que eu sentiria diante disso. Você acabou de entender o que você sentiria se isso realmente estivesse acontecendo. Quando você considera de verdade uma situação imaginária, você começa a perceber que internamente você já começa a reagir e até que externamente isso vai te levar a agir. O Stanislavski, ele tem nesse capítulo da imaginação um trecho muito legal que a gente separou para você ouvir. Quer ver? Ele diz assim: durante cada segundo que estivermos no palco, a cada momento do desenrolar da ação da peça, temos que estar cônscios ou conscientes das circunstâncias externas que nos cercam, toda a disposição material do espetáculo, ou de uma cadeia interior de circunstâncias que foram imaginadas por nós mesmos, a fim de ilustrarmos nossos papéis. Com esses momentos, formar-se-á uma série ininterrupta de imagens, parecida com um filme cinematográfico. Enquanto a nossa atuação for criadora, essa fita desenrolar-se-á e projetar-se-á na tela da nossa visão interior, tornando vívidas as circunstâncias por entre as quais nos movemos. Além disso, essas imagens interiores criam um estado de espírito correspondente a elas e despertam emoções, ao mesmo tempo que nos mantém dentro dos limites da peça.
Ou seja, você considera essas imagens que estão se formando na sua cabeça e isso vai gerar emoções em você. Se você considerar essas imagens que você está vendo, seguir elas adiante, isso vai formar um filminho na sua cabeça. Aí você fica em contato com esse filminho, você como ator, você entra nesse filme que se formou na sua cabeça e isso te joga para algumas emoções e você se aproxima desse personagem. Então, na prática, por exemplo, quando você começa a se mover dentro de uma circunstância dada, então, digamos, você está agora, o texto, a peça que você está fazendo é na Noruega. Na Noruega e é dentro de uma casa classe média. Dentro de uma casa classe média no inverno. Uma casa com uma estufa para esquentar o ambiente e tapetes no chão. Percebe que você começa a ter essa imagem na cabeça e você vai, então, completando esse cenário de forma que no palco você não está num palco. Você está na casa do personagem, na Noruega, com a estufa, com o tapete. É muito diferente quando o ator pisa em cena e ele está pisando num palco. Com o cenário. Dentro da cabeça dele, ele não completou, ele não imaginou, ele não completou como um filme, como a Carol acabou de ler, todos os aspectos do que seria um ambiente em que ele está. É claro que você está vendo que você está dentro do palco, você está olhando e você está dentro do palco, mas dentro da tua cabeça tem todas as imagens referentes ao ambiente em que você estaria, caso ele não esteja retratado ali naquele cenário, mas mesmo que ele esteja, né, você não pode olhar para aquilo e achar que aquilo é cenário. Tem um tanto de preenchimento, e é um preenchimento bem minucioso que você vai ganhando ensaio a ensaio, onde você vai fazendo um filme na tua cabeça de todos os elementos que compõem o ambiente em que você está. Você vai dando verdade, né, dentro da tua cabeça para todos os elementos que te circundam. Né? Porque, afinal, né, de contas, você está atuando. Então, você é um ator que sim, você está vivendo uma situação imaginária. Você está vivendo de verdade uma situação imaginária. Exato. Você vai fazer um filminho na sua cabeça onde aquilo tem a coerência e preenchimento, mas é uma situação imaginária. Só que como ela é imaginária, como é que eu vou convencer o público de que aquilo realmente está acontecendo para que o público possa se envolver e vivenciar a experiência? Eu primeiro vou ter que me colocar dentro da experiência. Eu sou o primeiro a entrar nesse filme para poder demonstrar isso para as pessoas. Então, o primeiro a acreditar nessas imagens, o primeiro a formular essas imagens sou eu. E você vai formar essas imagens de que jeito? Você vai sair inventando? Bom, você vai se basear no texto. Você vai se basear nas indicações do texto, nos ambientes, nas situações, nas circunstâncias que o texto vai te dando, que são as circunstâncias dadas, e você vai se colocando no e se, e se, e se. E conforme você aprofunda esse e se, você vai completando com a tua imaginação todos os elementos que estariam te circundando naquele momento. Vamos fazer um experimento? Vamos fazer um experimento. Vamos experimentos. Então, eu vou contar uma história. É assim, 7 horas da manhã, do meu aniversário de 13 anos. Eu tô de uniforme do colégio e eu tô saindo de casa para ir pro colégio e hoje é o meu aniversário de 13 anos. O trajeto do bairro de onde eu moro para a minha escola dura mais ou menos 10 minutos. É primavera, não tá calor, tá um pouco friozinho, porque são 7 horas da manhã. E eu vou percorrendo as ruas do bairro e pensando que hoje é o meu aniversário de 13 anos. E eu vou chegando perto da escola, depois de ter percorrido 10 minutos desse bairro residencial, e eu vou chegando na rua principal do bairro, que é uma rua de mão dupla, e tem a escola. Eu estou já na calçada da escola, a 1 quadra de distância, e eu vejo na frente do portão da escola o menino que era o meu namorado na época. Ele não estudava na mesma escola. Como ele era 3 anos mais velho, ele já estudava numa outra escola. Então ele não tinha que estar ali. Se ele está ali na frente da minha escola, é por causa do meu aniversário. Certeza. Porque ele tinha que estar indo já para a escola dele. Então, agora já são 7h10 da manhã e eu tô chegando perto do portão da escola e realmente é o meu namorado que está ali me esperando, certamente, para me dar parabéns. Pausa. Percebam o que está acontecendo com a cabecinha de vocês nesse momento. Olha se não tem um monte de imagens agora na sua cabeça. Repara, a Priscila está contando tudo isso. Enquanto ela conta, perceba se na sua cabeça agora não tem imagens. E não são imagens que você vai
manufaturar com o teu intelecto. Elas estão aí. Elas já estão aí. A gente só quer que você perceba elas agora. Olha para sua cabeça e veja, assista esse filme. Agora, se você precisar contar esse filminho que passou agora na sua cabeça, que está aí ainda, se você precisar contar ele para alguém, perceba que ele está muito rico de detalhes. Quando a Pri falou bairro residencial, por exemplo, tem uma imagem na sua cabeça. Que imagem é essa? Uniforme do colégio. Que imagem veio na sua cabeça? Quando ela falou o meu namorado da época, veio uma pessoa na sua cabeça, veio uma imagem de um menino com um tipo específico, que tinha um cabelo específico. Se você for ser bem detalhista em olhar essas imagens que vieram na sua cabeça, você vai ver que elas estão cheias de detalhe. Quando ela falou escola, a rua principal, percebe que a rua principal veio uma rua específica na sua cabeça? De fato, quando talvez você esteja dizendo, não veio não, veio sim. É que a gente não está acostumado a parar e olhar para as imagens que vêm na nossa cabeça o tempo todo. Acho que isso é a coisa mais importante desse experimento, te mostrar que a cada vez que você entra em contato com uma informação, uma história, imagens se fazem na sua cabeça e que você não se dá ao privilégio de prestar atenção nelas. E se você ficar prestando atenção nelas, vocês vão vendo que elas vão ficando cada vez mais detalhadas. Você não precisa forçar, você não precisa impor uma coisa. Você vai ganhando nitidez, sabe? Você vai colocando foco nisso e isso vai ganhando nitidez para você. E por que a gente fez esse experimento? Só para entender do que o Stanislavski estava falando. Porque quando você entra nessa imaginação, né? Primeiro, de onde está vindo esses dados? Normalmente esses dados vêm do texto, né? A Pri tá aqui contando uma história que ela viveu mesmo. Ela viveu mesmo essa história. Ela tá dando detalhes de uma história. Da onde você vai tirar esses dados? De um texto. Você vai ler, o autor colocou lá os detalhes que você precisa saber. O que ele não colocou, normalmente são coisas que você não precisa saber. Normalmente, o tanto que o texto te dá é o que você precisa para fazer esse preenchimento. E aí você vai entrando em contato com o que o texto está te dando, essas imagens vão formando na sua cabeça meio naturalmente, é instintivo. Você não precisa fazer muita coisa para isso. Só que aí o seu trabalho de ator é pôr reparo nessas imagens que se formaram. Você precisa olhar para essas... Você precisa assistir esse filme que aconteceu dentro da sua cabeça. Se você fosse um cineasta, você poderia filmar essas imagens que formaram na sua cabeça e você poderia, através de imagens, contar essa história que a Pri acabou de contar. E agora você poderia, inclusive, dar um próximo passo, que é se colocar nessa situação com o seu corpo. Mesmo aí, aonde você tá? Você não precisa sair de onde você tá. Só que com esse filme na sua cabeça. Então, você levanta e você está de uniforme de colégio, são 7 horas da manhã. Sabe 7 horas da manhã? Tem um estado, né? Tem um 7 horas da manhã. É primavera, ou seja, ainda é meio friozinho e... Você, bom, pelo menos se você mora em Curitiba. Se você mora em Manaus, talvez não seja friozinho nunca. Mas na minha história, é meio friozinho. E você tá andando pro colégio no dia do seu aniversário de 13 anos. Percebe que aí já tem um clima? Andando pro colégio no dia do seu aniversário de 13 anos. Que quando você tem 13 anos, fazer aniversário é muito mais importante do que quando você tem 60. Na sua cabeça, Na pelo sua menos cabeça. Você é muito mais empolgado fazendo 13 anos do que fazendo 60, porque você já fez 59 aniversários, né? Com 13, você só fez 12 até agora, E né? no 13º. E aí tem essa empolgação. E indo pra escola, né? Você vai encontrar os seus amigos. Isso. De manhã, o seu dia de aniversário está só começando. E se isso estivesse acontecendo? Esse é o momento em que você pode começar a fazer um mergulho vertical nesse e se. Você vai notar que se você quiser viver isso agora, como eu estou te propondo, você começa a fazer um mergulho vertical nisso e a considerar isso. Quando a Pri fala mergulho vertical, ela tá falando de você considerar mesmo essas premissas em você. Eu vivendo isso agora. Você levanta agora, da onde você tá, e você levanta e você olha pro seu corpinho de uniforme do colégio, 7 da manhã, mochila nas costas, seu aniversário, e você começa a andar e esse filme tá na sua cabeça. E você vai perceber que se você fizer esse tal desse mergulho vertical, você começa a perder um pouco a visão de fora. Você começa a deixar de ser o diretor que está olhando para o ator fazendo a cena para ser só o personagem. E isso é um passo que a maioria dos atores, no primeiro momento, tem medo de dar. Porque se você vai se sentir perdendo controle. E não é que você vai se perder o controle. Na verdade, você vai abrir mão de ficar monitorando com seu intelecto se sim, se não, se bom, se não, pensando em forma, pensando em certo e em errado. E
todo o teu foco vai estar só em considerar esse e se. É por isso que viver as circunstâncias. Você vai viver e não ficar da plateia julgando. E é por isso que eu tô chamando isso de um mergulho vertical. Só que é isso, como ator, que você tem que experienciar. Você tem que abrir mão de preocupações externas à ação e olhar a ação de dentro. E aí você começa a viver isso de dentro. Só que para isso você abre mão de ficar se dirigindo ou se preocupando com como você está fazendo. Se julgando ou julgando o personagem. Que forma isso está tomando. Você não importa, você agora está focado em viver esse si de dentro dele. Verdadeiramente. Né? Aquilo vivendo em você naquele momento. Considerar isso vai te aproximando da personagem, vai criando um estado de espírito, despertando emoções e justificando as ações e alimentando essas imagens que já começaram a surgir. Se você se colocar nesse percurso agora da escola, você vai perceber que você vai completar com mais detalhes as coisas que por enquanto estão meio esboçadas na tua cabeça. Mas que estão lá. Né? Mas que estão lá. Elas estão difusas, mas elas estão lá. Aí você se dá o trabalho de olhar de novo com mais foco, com mais precisão. Aí essa imagem é como se fosse saindo uma nuvem, uma névoa de cima dela, né? E ela fosse ficando clara, ao ponto de praticamente virar um filme mesmo na sua cabeça. O ensaio ele serve para isso. Para descobrir essas imagens. Para descobrir essas imagens e ir completando, sabe? De maneiras que você não tá mais só, sabe, num palco falando um texto, você está vivendo e tem um universo. Se esse universo estiver na sua cabeça, ele estará na cabeça da plateia. Porque você vai estar preenchido em cima do palco, vivendo aquilo na frente das pessoas. É como se você botasse o projetor para rodar um filme mesmo. E você vai lá e faz o filme na frente das pessoas e elas assistem o filme que tá em você, porque você tá com ele preenchido. E aí, se você não tiver cenário, ou se tiver cenário, de fato não importa, quando você apontar e disser, olha lá, o portão da escola. Eu tenho um portão da escola na minha cabeça. E aí eu, como plateia, vejo ela vivendo esse portão da escola e eu vivo junto com ela através dela. Se eu vir um portão da escola, se tiver a imagem do portão da escola na minha mente, a plateia terá uma imagem de portão da escola na mente dela, que não vai ser igual à minha, mas se fará uma imagem lá. Se eu não tiver uma imagem na minha mente, não se fará uma imagem lá. Vai ficar vazio. Que legal. Será que deu para entender? Acho que deu para entender, deu, né, amores? A gente tá nessa pegada de falar sobre Stanislavski, pegar alguns conceitos, né, e dar uma pincelada, né? A gente não tá falando profundamente sobre esse conceito, mas acho que deu para entender. E a gente queria propor para você brincar de e se. Você precisa alimentar em você essa ferramenta, esse recurso imaginativo. Isso é um músculo que você tem que desenvolver. Tem que ficar muito fácil para você se colocar em circunstâncias. Isso, tipo, e se eu tivesse agora sentada numa poça, com a minha bunda molhada? Isso tem que ser uma coisa que você sabe do que se trata. Imediatamente a tua fisiologia, para um ator treinado, imediatamente, isso gera muitas coisas. Já gera uma fisiologia, já gera uma vontade de levantar, já gera preocupações de, ai meu Deus, e a minha calça? Isso é imediato, só que isso é treino. Isso é treino. É isso, gente. A gente fala dessas coisas o dia inteiro. E é muito bom poder abrir o microfone e sair contando pra vocês as nossas conversas. E é isso. Então, nosso querido Stanislavski. Treinem o e se. Tá treinem esse mergulho vertical de considerar de verdade uma situação imaginária. E coloca o teu corpo para viver isso, para testar. Levanta e vê o que acontece. Beleza? Então, até quarta que vem. Até quarta que vem. Um beijo.